Então vamos aproveitar enquanto estamos aqui a caminho, tá, gente? Vamos passar para a nossa irmã Sueli, que a palestra ela vai falar sobre lei de reprodução, tema importante. Vamos estar bem ligados porque é um tema bastante interessante, né? Então vamos fazer a nossa prece para passarmos para a Sueli. Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa tarde, por mais esta oportunidade de aqui estar. Que possamos ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor, por mais essa tarde. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Vamos lá. Estamos aqui dando sequência às leis morais da doutrina espírita, de onde Kardec desenvolveu aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Falamos sobre a lei de adoração, falamos sobre prece, falamos sobre a lei do trabalho. E agora estamos aqui falando, né, para estudar hoje sobre a lei de reprodução. Essa lei, ela responde questionamentos, às vezes até polêmicos, né, porque a gente encontra aí na opinião, aí no senso comum, né? Mas a doutrina espírita vem esclarecer muito bem para a gente a respeito de controle, né, controle de reprodução, não só animal, vegetal, quanto também humano. Então, a gente precisa de aprender o que os espíritos têm a nos dizer. Então, vamos à primeira questão que Kardec fez a respeito dessa lei. A reprodução dos seres vivos é uma lei natural? E eles dizem, isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Então a gente fica, às vezes, pensando, né, nessa questão. Existem estudos atuais, né, dentro dos estudos sociológicos e tudo, que o nascimento de crianças tem diminuído bastante nos últimos tempos. Antes havia um equilíbrio, assim, entre os continentes, né? Até um equilíbrio com a relação das partidas desse mundo aqui. Havia sempre um equilíbrio. Agora, principalmente no velho continente, né, no continente europeu, os nascimentos estão diminuindo bastante. Os casais não querem ter filhos. E aqui, quanto mais, parece uma bobagem isso, mas não é, isso está aí dentro das estatísticas, os países mais desenvolvidos, eles estão com a tendência a diminuir o índice de natalidade. E os mais, às vezes, carentes de muitas coisas que, de repente, deveria ser o inverso, né? Não fazem muito esse controle. Então, essa questão dos nascimentos, isso está ligado também ao livre-arbítrio. Nós vamos ver aí no decorrer do nosso estudo que, ao reencarnarmos, nós trazemos um plano para essa viagem, um plano de viagem para a Terra, onde escolhemos as nossas provações e as nossas expiações para que aqui, nessa oportunidade que temos de evoluir, possamos resgatar delitos, erros passados, injustiças cometidas. E então, nós, para isso, precisamos fazer escolhas daquele núcleo familiar que vamos ter, das profissões que vamos exercer aqui, porque a nossa ação, as nossas iniquidades, os nossos erros, as nossas explorações aqui
no mundo material, estão sempre tendo pessoas envolvidas. Né? Não é só, a gente não lida só com o reino vegetal, a gente não lida só com o reino animal, ainda assim teríamos muitos erros a resgatar. Mas a gente está lidando sempre com os nossos semelhantes. Aliás, se não fossem os semelhantes, a gente não saberia nem falar. Né? Porque a gente depende do semelhante para tudo. Né? Inclusive, a gente depende deles, do semelhante para nascer e para morrer, e para partir daqui. Sem contar, durante o nascimento e a morte, o tanto de carências e necessidades que as almas encarnadas têm uns com os outros. Então isso aí, a gente às vezes não para muito para pensar, não, mas isso é uma realidade. É uma realidade. O nosso semelhante coloca nossa primeira roupa e a última também, né? Então a gente tem uma necessidade assim fundamental daquele que está no nosso reino, não desmerecendo os outros reinos que também nós estamos em constante interação. Então, nós precisamos de fazer um plano para vir para cá. Só que neste plano que a gente faz, também nós precisamos da boa vontade dos espíritos que nós estamos escolhendo para fazer parte da nossa história na atual encarnação. Já que temos livre-arbítrio, não é simples assim, eu quero que você seja meu filho na próxima encarnação. E eu quero ser sua filha na próxima encarnação. Na espiritualidade, os espíritos se comunicando, escolhendo as provas, né? O mapa aí de provas e expiações. Não é assim, não. Eu quero que você venha como meu filho. Não, não é bem assim. Eu posso querer, mas esse espírito pode não querer vir como meu filho. Aí a gente tem que dar um jeito de conciliar os amigos espirituais, vendo a necessidade daquela alma vir nesse núcleo familiar, vai também fazê-lo entender que é necessário essa aceitação é necessária essa aceitação. Mas ainda por cima, o que vai prevalecer é a vontade dessa alma, porque tem livre-arbítrio. Então as coisas não são assim tão simples quanto pode parecer, né? Mas é evidente, tá aqui, como os espíritos estão falando, que sem a reprodução o mundo corpóreo pereceria em todos os sentidos, em todos os reinos. Imaginemos se a árvore, de repente, se recusa a dar frutos para dar semente. Ela vai falar assim, eu não quero dar semente, eu não quero uma outra árvore igual a mim. E o animalzinho também, eu também não quero, eu não quero ter filhote. Só que o animal não tem livre-arbítrio. Como a gente vai ver aqui, a reprodução deles é todo o tempo. E a árvore também não, né? Então, lógico que isso é uma piadinha, que não é bem assim que as coisas acontecem. Mas no reino humano é. Né? No reino nominal, é assim que acontece. Mas sempre? Não, claro que não. Na maioria das vezes, é isso que acontece. Mas se uma alma tem que reencarnar, independentemente da nossa vontade, ela vai reencarnar. Por que isso? Deus está interferindo no livre-arbítrio daquela alma? Não, não está. Só que nós somos criaturas. Nós não podemos prorrogar para sempre a nossa evolução. Nós estamos em constante evolução. Eu posso ter um período de ficar estagnado ali, de não querer crescer, assim como às vezes no mundo material,
a gente resolve também parar de estudar, não quero mais, não quero aprender mais nada, não quero trabalhar, quero ficar aqui sentado vendo a vida passar. Isso não é para sempre, porque logo nós vamos compreender a necessidade da gente se agitar, né? Porque não há nada estagnado nesse universo. Então as almas não podem, assim, prorrogar. Nem para sempre, nem existe esse termo, né? É muito longe. Mas ela não pode prorrogar assim indefinidamente o seu progresso. Então vai chegar um momento que, se ela não se resolver, Deus vai impor. Como aquele pai que deixa o filho, né, cometendo alguns errinhos, algumas coisinhas que não tem grande importância, mas se ele tiver na beira de cometer um erro grave, esse pai não vai permitir. Não vai permitir. Então é assim que Deus também age com todas as suas criaturas. Somos todos filhos de Deus. Então é evidente que vai chegar um momento que, mesmo que aquela alma, né, aquele que aí no caso é espírito, está na erraticidade, não queira reencarnar naquela família, ele pode ter uma encarnação compulsória para o seu bem, para o seu progresso. Aí ele vai ter que aceitar mesmo na marra, digamos assim, como a gente fala aqui no mundo, né? Então, imaginemos se, de repente, ninguém plantasse mais nada, que a árvore não pode escolher, mas o homem pode escolher não semear, né? Não plantar nada. Imaginemos aquele que compra aí vários hectares de terra e resolve deixar lá, né? Aí vai nascer naturalmente os matinhos, aquilo que os pássaros, né, carregam, sementinhas e tudo. Então iria diminuir, com certeza, a alimentação das pessoas. Se alguém resolver não querer mais plantar alface no mundo, não vai ter mais alface. Se alguém quiser não plantar mais laranja, não vai ter mais laranja. E se os humanos também não quiserem serem pais, não quiserem filhos, daqui a pouco vai diminuir muito a população do planeta. Porque a desencarnação não é uma escolha nossa, mas trazer espíritos ao mundo, uma grande parte é da nossa escolha, sim. Tanto que tem casais que optam por não trazerem filhos para a família. Conheço vários assim, né? Então não se sabe o que foi que essas almas escolheram, né? Que esses espíritos escolheram ao reencarnar. De repente eles escolheram se juntarem aqui no plano material, não terem filhos biológicos, mas dedicar uma vida inteira à humanidade, a outras crianças, né? Quantas pessoas não têm filhos, mas tomam conta, né? Trabalham em orfanatos, trabalham em casas de assistência à criança, e são muito mais crianças do que ela poderia trazer ao mundo. Então existem N situações para a alma fazer o seu resgate. Não tenhamos dúvidas disso. A gente só não tem nem que ficar queimando as pestaninhas aí para tentar entender certas coisas, porque a gente está querendo entender Deus. Não vai dar. Aí não dá, a gente vai ficar se cansando, perdendo energia à toa, né? Mas a evidência está aí, sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. A reprodução em todos os sentidos. Imaginemos se a gente não tivesse minhoca. Minhoca. Não precisa nem falar nome, né? Minhoca. Se as minhocas acabarem, como que elas vão formar túneis debaixo da terra para poder fofar aquilo lá para a semente nascer? As sementes morreriam sufocadas. Então a minhoca não pode faltar. A minhoca. Né? Se faltar um ser humano numa determinada região, a natureza vai nascer ali, mas se faltar minhoca, não vai. Né? Então, olha que coisa interessante. Em determinados momentos, né, a função da minhoca é mais importante que a função do homem ali.
E isso é regra na natureza, né? Não é nada de se espantar, não. Bem, continuando. Se a população seguir sempre a progressão constante que vemos, chegará um momento em que se tornará excessiva na Terra? Ora, esse é o pensamento de muitos cientistas, inclusive aqueles que seguiam Thomas Malthus, que ele, né, a teoria malthusiana é que realmente a Terra vai encher de gente se continuar nesse ritmo aí que está, sem um controle da população. E que aí haveria um problema seríssimo, né? Haveria um problema muito sério, porque não haveria alimentação para todo mundo, porque a questão da natalidade, do aumento demográfico, esse aumento demográfico, ele é exponencial, ele é geométrico, enquanto o aumento, né, das necessidades físicas aqui no mundo, da alimentação, ele segue um ritmo aritmético, um ritmo linear, enquanto que o demográfico explode, né? É geométrico. Então, ele acreditava que nós teríamos grandes doenças, as pessoas morreriam de fome, as pessoas morreriam por conta de doenças, por não se alimentarem, elas ficariam doentes. Aí haveria uma predominância daquele animal, entre aspas, interior que a gente tem, havendo então muitas agressões para a busca de alimentos e guerras e tudo entre nações, entre países. Então que seria um caos na Terra se esse aumento demográfico não fosse controlado. Só que Malthus esqueceu que, junto com essa progressão demográfica, também está aí o progresso da ciência, o progresso da agricultura, o progresso que na época de Malthus, lá no século XVIII, não tinha, né? Então, isso aí não. E outra coisa, outro detalhe, se nós não podemos controlar 100% dos nascimentos, mesmo com o nosso livre-arbítrio, se Deus entender que é importante para o nosso aperfeiçoamento que a gente tenha filhos, esses filhos vão vir independentemente da nossa vontade. Não é um atentado contra o livre-arbítrio, é uma ação compulsória de uma criança que não sabe o que é melhor para ela. E nós, como espíritos imperfeitos, não sabemos o que é melhor para nós. Mas Deus sabe, né? Então aqui está a resposta dos espíritos. Não. Aqui, ó. Se tornaria excessiva a população na Terra? Eles dizem, não. Deus a isso provê. Mantendo sempre o equilíbrio, ó. Mantendo sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que só vê um ângulo do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Acontece que mesmo nessa época, né, já se encontrava uma má distribuição da densidade demográfica no planeta. Já na época de Malthus isso já acontecia e ainda continua. Havendo necessidade de ampliar muito de facilitar para a vida humana em regiões mais severas, que ainda não se tem como colocar vidas humanas ali no nosso planeta Terra, que é tão pequenininho, né? Que é um pixel aí no universo. Então nós não temos que ter essa preocupação, porque isso não é uma coisa que esteja ao nosso controle. O nosso controle está para nós, dentro da nossa casa, da nossa função aqui no mundo. E aí a gente vai vendo esse controle que é tão necessário. Os homens de hoje são uma nova criação
ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos. Então a gente é uma nova raça, ou nós somos dependentes daqueles seres que já existiram? E eles respondem, com muita maestria, são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. E isso dá para perceber como que nós estamos longe da perfeição, né? Nós temos corpos que se arrastam pela terra. Temos corpos que ainda precisam de viver da morte, né? Quantas pessoas ainda necessitam para viver de se alimentar da morte? Tem pessoas que não, né? Existem pessoas, e isso não quer dizer pessoas mais ou menos evoluídas, evolução espiritual não está nesse esquema aí, nessa contagem, tá? Porque tem gente que fala assim, eu acho que quem não come carne está mais evoluído. Tá. Hitler não comia carne, era vegetariano. Né? E muitos outros. Então não vamos cair nessa conversa aí de que eu não como carne, então eu sou mais evoluído. Conversa fiada, isso não existe. Ninguém vai marcar a evolução de um espírito, de uma alma, porque ele não se alimenta da carne. A alimentação, ela está restrita à parte orgânica. Então existem pessoas que já tentaram fazer uma alimentação vegana e não conseguiram suprir as necessidades biológicas. E ela teve que voltar. E quase morreram. Eu tenho uma amiga assim. Ela partiu para essa linha aí e ela estava definhando, mesmo substituindo, mesmo com nutris, acompanhando, mas para ela não funcionou. E a muito contragosto ela teve que voltar uma alimentação comum, porque senão ela ia morrer. Então a gente tem corpos realmente muito ainda atrasados. Nosso corpo ainda necessita de se alimentar da morte. Infelizmente, isso ainda acontece no nosso planeta, que brevemente deixará de acontecer. Por quê? Porque as raças vão evoluindo. Os tipos, né, de raça humana vão evoluindo. Então, nós temos raças que já foram extintas. Então, é justo. Outra coisa é a questão da justiça divina. É justo que nós reencarnemos e possamos aproveitar daquele progresso que nós também ajudamos a realizar. Quantas vezes um cientista trabalha dentro do seu laboratório e descobre coisas fantásticas para a humanidade, descobre curas para doenças que às vezes ele não vai poder mais aproveitar nem para ele, porque no estágio da doença que ele se encontra já não serve mais. Ele vai desencarnar. Então, isso seria uma injustiça se as almas que partem da Terra e que viveram com tantas dificuldades não possam retornar à Terra e usufruir de todo o progresso tecnológico, progresso físico, progresso de toda a ordem que essas mesmas almas ajudaram a construir. Né? Então Deus é soberanamente justo e bom. Imaginemos aquelas pessoas hoje. Se uma pessoa esquecer um celular em casa, ela volta para buscar. Ela não sabe mais andar na rua sem um celular. Ela não consegue. Às vezes ela perde a hora, porque ela tem que voltar lá para pegar. Ora, imaginemos o celular, quantos anos ele tem, né? Quantos anos um celular tem? Mas eu não posso ficar sem notícia das pessoas, da minha casa, dos meus filhos, eu não posso ficar sem essa notícia? E aquelas pessoas que trabalhavam a quilômetros de casa, que não tinha nem energia elétrica onde elas trabalhavam, e ninguém morreu por causa disso. Os filhos não morreram, né? Pais e mães não morreram porque ela não podia se comunicar. Então, a gente vai acostumando de tal forma com o progresso
que a gente não sabe mais viver sem ele. Então a luz elétrica, gente, na época de Kardec, na época que Kardec fez a codificação da doutrina, não tinha luz elétrica, era lampião. Imagina, escrevendo aquilo tudo, e as cartas para 1.100 espalhados pelo mundo, que não tinha avião para levar, não. Né? E a gente, hoje, a gente tem uma facilidade, não é? A gente tem a energia, nós temos tudo para facilitar a nossa vida. O problema é quando tudo isso começa a ser usado para fazer um mal para as pessoas ou até para a própria criatura. Por exemplo, o celular é um aparelho que se tornou essencial na vida das pessoas. Só que as pessoas têm que compreender que elas não podem ser controladas por ele. Que a vida que ela tem não pode ser controlada por um aparelhinho que cabe aqui na mão. Que daqui a pouco é menorzinho ainda. Porque quando ele surgiu, ele era maior. Né? Então, é para nos servir e não para ficarmos escravos de algo a ponto de prejudicar a saúde, a ponto de quase perder a visão, né? Por conta disso. O índice de doenças oftálmicas nas crianças está aumentando muito e está aparecendo numa época que não era para aparecer, porque elas não saem da tela. Então é importante o progresso? É, mas a gente tem que fazer o esforço muito grande de não se tornar escravo desse progresso, porque o progresso é para nos servir e não para nos escravizar. Mas enquanto espíritos imperfeitos que somos, a gente não tem como, né? Muitas vezes resistir a essas tentações, né? Quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, e tem lá aquela frasezinha, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Que tentação que Jesus estava se referindo? Aquelas tentações todas, ele estava pedindo para essas tentações não chegarem na nossa vida? Claro que não. Ele sabia que eram importantes, tudo é importante. Tudo é importante. Até a investida do mal é importante para nos testar. Então ele sabia que tudo isso era importante na nossa vida, mas quando ele nos ensinou a pedir isso, esse em tem valor de tempo. Põe um quando aí que tudo fica claro. Não nos deixeis cair quando estivermos em tentação. As tentações todas vão estar no mundo. As doenças, né, as pandemias, os objetos, o avanço tecnológico, tudo isso é tentação. E a gente pede para a gente não cair diante dessas tentações todas, para a gente resistir. Livrai-nos do mal. Que mal? Desse mal aí, de cairmos diante dessas tentações. Esse é o pedido que a gente faz. Então a gente tem que entender isso para a gente não se prejudicar com aquilo que só veio para ajudar e não para causar problemas. Não veio para ser nocivo a ninguém, né? Então é óbvio, é justo que os espíritos voltem para usufruir daquilo que eles ajudaram a construir. Né? E imaginemos Deus, aqui é outra coisa que nos leva a entender essa questão. O povo que está encarnado na Terra é um povo que já viveu inúmeras encarnações. Não necessariamente na Terra. Pode ter sido em outros planos parecidos com a Terra. Planos de provação e expiação, que tem aí números espalhados pelo universo. Mas nós não temos, no plano de provação e expiação, espíritos recém-saídos do Criador. Aquelas almas, né, que chegaram no plano da inteligência inferior, ao máximo da sua evolução, e isso não se dá na Terra, e sim em mundos evoluídos, mais do que a Terra, e que aí sim, esse princípio espiritual que fez toda a sua trajetória vai se tornar um espírito humano. Esse espírito humano, Deus não vai criar esse espírito humano e colocar num planeta de provação e expiação, permitir essa encarnação num planeta assim. Pode. Existe essa possibilidade? Sim. Mas na maioria das vezes, não. Por quê? Porque se o plano é de prova e expiação,
é indicador que essa alma já errou. Ela errou, ela precisa expiar, ela precisa provar, então ela já aprendeu, já errou, já fez escolhas ruins. E uma alma recém-saída das mãos do Criador, ela sai simples e ignorante, sem nenhum conhecimento, mas com 100% de poder adquirir esses conhecimentos. Então, se ela não errou ainda, ela está ainda saída da mão do Criador, simples e ignorante, o que ela vai fazer num plano de provação e expiação? Ela não tem nada para expiar e nada para provar. Então ela vai para mundos inferiores à Terra, os primeiros mundos primitivos, e ali ela vai começar a sua jornada no reino nominal, mas num plano inferior à Terra. Porque a Terra é o plano 2. Ela está no segundo plano. Tem o plano primitivo. Então aqui nesta Terra só reencarna espíritos devedores. Espíritos de provas que tem que provar e expiar. Então eles podem vir de outros planos, como nós podemos também reencarnar em outros planos, mas equivalente com a evolução desse aqui. Nunca melhor. Melhor só se a gente se melhorar. A hora que a gente melhorar, a gente vai para um plano melhor. Plano de regeneração, que é o terceiro lugar, né? O terceiro o plano para os espíritos operarem a sua evolução. Primeiro é primitivo, depois vem provas e expiações, depois vem regeneração, que é para onde a Terra está seguindo, para se tornar um plano regenerador, aonde o mal não impera, mas ainda existe. Mas o império é do bem. É o contrário desse planeta que a gente vive hoje, de provas e expiações, aonde o mal é que impera e o bem é em menor quantidade. Né? A gente precisa dessa antítese aí para reconhecer. Né? Kardec fala, o mal tem que chegar a um extremo para que se reconheça a necessidade do bem e das reformas. Então, nós temos que ter contato com tudo para a gente poder fazer a nossa avaliação. Então, os espíritos são os mesmos, eles vão e vêm, eles vão e vêm. Porque aqueles que estão sendo criados por Deus, e Deus cria incessantemente, eles vão ser encaminhados para planos primitivos. E nós nos melhorando, a gente vai para planos regeneradores. Isso é a lei do progresso. Continuando. Assim, a raça humana atual, que por seu crescimento tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguiram, terá também o seu período de decrescimento e extinção. Outras raças mais perfeitas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Há quem conteste esse termo raça que Kardec coloca na codificação. Quando ele fala, né, nos tipos de raça, aí há quem conteste dizendo que ele está errado, que só existe uma raça, a raça humana. O que tem são etnias, só que há uma diferença muito grande entre raça e etnia. A raça está ligada às questões biológicas do ser e a etnia às questões culturais do ser. Então há essa diferença. Então, uma não substitui a outra. O termo etnia não substitui raça. A raça humana, ela tem vários tipos na raça humana. E muitos já foram extintos. Não é surpresa para ninguém que a gente não encontre passeando na avenida, quando a gente faz a nossa caminhada, com o homem de Neandertal. Alguém já encontrou algum? Nossa, mãe. Alguém já passou? Bom dia, seu Neandertal. Por que não? Porque essa raça foi extinta. Né? Essa raça foi extinta. Agora, era humano? Era. Foi uma raça extinta, um tipo de raça extinta. Então, a raça humana era no geral, tudo. Mas existem aqueles tipos, e tem 10 tipos lá, vizinhos dos Neandertais lá,
que eu não sei enumerar para vocês aqui, mas quem quiser vai lá no professor Google que ele mostra, mais de 10 raças que já foram extintas. E outras que estão à beira da extinção. E nós também vamos ter o nosso tipo de raça humana extinto. Porque o Neandertal, ele tinha características físicas, por isso que chama de raça mesmo, características biológicas, que hoje não faria sentido para nós. Né? Até o tamanho dele, a arcada dele, né? E toda a parte dentária, né? Caninos, nós temos caninos, mas os nossos caninos são o tamanho dos outros dentes que a gente tem, as outras coroas. Lá um ou outro que pode ele ter um pouquinho mais, baixo um pouquinho, mas ele diferente de um canino de um homem da pré-história. Por quê? Porque ele tinha que rasgar a carne no dente. Por um acaso alguém aqui rasga a carne no dente? Não, usa o dente para mastigar a carne, mas não vai matar o animal no dente, né? E isso acontecia, a gente não vê os animais fazendo isso? Então ele precisava de ter uma dentição diferente da nossa. Então ele era raça humana, sim, mas um tipo que hoje não caberia mais. Aquele homem todo peludo, porque não tinha roupa. Hoje a gente tem um casaco quentinho, né? A gente não precisa, a gente não tem tantos pelos assim no corpo para nos aquecer, mas a gente não precisa mais de ser aquecido pelos pelos. Naquela época eles precisavam. Depois começaram a matar os animais e ia pegar a pele dos animais e fazer roupa. Então, a gente fica imaginando aqueles espíritos que estavam ali naqueles seres, né, tão ainda embrutecidos, eram espíritos humanos. Por isso que nós temos a metempsicose. A ideia da metempsicose, ela surgiu ali, lá com os egípcios, né, que das primeiras encarnações desses espíritos que formaram a raça egípcia ali, as primeiras encarnações, quando eles vieram degradados para a Terra, porque eles eram imorais no planeta deles, eles tiveram que voltar para fazer presença num planeta que era primitivo ainda, não era um plano de provação e expiação como é hoje. Eles encarnaram nesses corpos que pareciam animais. Esses corpos pareciam animais. Aí eles entenderam que se eles desobedecessem à lei divina, que é o Deus deles, né, que eles entendiam, se eles fossem desobedientes, eles voltariam em corpos de animais. Então existe essa ideia que muitos carregam ainda da metempsicose, que se a gente desobedecer à lei, a gente vai reencarnar em corpos de animais, mas isso não existe, porque eles não eram animais, e o espírito não retrograda. A alma, o princípio espiritual que animou o animal, quando ele foi transformado em espírito humano, no fim da escala evolutiva desse reino, ele entrou no reino nominal, ele não volta mais para reencarnar como bicho. Não, de forma nenhuma, isso não existe. Não estaria de acordo nem com a justiça divina. Mas essa ideia foi tirada dali. Então essas raças embrutecidas, essas raças hoje, elas não teriam mais razão de ser. Assim como os dinossauros desapareceram, essas raças também foram extintas. Imaginemos um dinossauro, né? Aí num pet shop para ser vendido. Então a gente vê que tudo tem o seu tempo e a razão de ser em cada época, de acordo com o tempo, com as necessidades e com o lugar. Então a gente está em constante evolução. Então aqui está escrito isso, ó. Assim a raça humana atual, que por seu crescimento tende a invadir toda a Terra e substituir as raças que se extinguiram, terá também o seu período de decrescimento e extinção. Outras raças mais perfeitas a substituirão, descendendo da raça atual,
como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então, quando essa evolução vai acontecendo naturalmente, assim, daqui a um tempo, os nossos corpos físicos, esses que a gente tem, eles vão se tornar melhores e diferentes, sem mais necessidade de viver da morte. Então, a carne não vai ser mais importante, nós vamos ter uma organização diferente que não vai necessitar mais de viver, que para viver alguém tem que morrer, né? Como ainda acontece na nossa geração. E as coisas, aquilo que não for mais necessário, vai desaparecendo nos corpos que vão surgindo. Então não é uma coisa, a raça humana vai ser toda erradicada da Terra e aí vem raças novinhas. Não, isso é descendência. Isso vai acontecendo naturalmente. Quando os homens de Neandertal, aquela raça desapareceu, não desapareceu o mundo inteiro, a raça inteira. Foram aos poucos se extinguindo e vindo homens, né, crianças nascendo com corpos. Já está acontecendo isso, né? As crianças tem muita criança nascendo com uma organização de DNA bem mais avançada que a nossa. Isso é evolução material, evolução física, e é natural que isso aconteça. Agora, quando vai, se vai e quando vai, a gente não sabe, né? Sim, não, porque isso vai por causa da lei do progresso. Por quê? A lei do progresso é uma lei divina. Então, vai acontecer a extinção dessa raça que nós compomos. Mas quando houver necessidade, quando chegar o momento, daqui 200, 300 milhões de anos, talvez, ou mais, não se sabe, né? Isso aí é com a divindade, não vamos queimar nossa energia querendo descobrir aquilo que a gente ainda não sabe, não tem nem condição de entender. Bom, continuando. Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou precedem dos corpos primitivos por via de reprodução? A mesma coisa. Kardec faz cada duvidazinha ele perguntava, né? A origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas como todas pertencem à grande família humana, qualquer que seja o tronco primitivo de cada uma, puderam mesclar-se e produzir novos tipos. Os espíritos são os mesmos, mais avançados, mais aperfeiçoados, e os corpos também. Então a gente vai passando, a genética vai passando, e aquilo que não for usado, não for essencial, vai se perdendo pela seleção natural, que Darwin explicou muito bem, né? Continuando. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Tá aqui, ó. Desenvolvimento da força bruta em detrimento da intelectual. Atualmente, dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força física. E, no entanto, faz 100 vezes mais porque colocou a seu serviço as forças da natureza, o que não fazem os animais. A gente ainda encontra muitas almas encarnadas na Terra ainda achando que o que vale é a força bruta. Mas isso não é mais a maioria. Ainda continua o mal sendo a maioria, imperando, mas a força física não. Entendeu-se hoje o que é mais valorizado não é aquele que é forte. As pessoas estão nas academias, os halterofilistas, eles estão lá porque eles desejam o corpo assim, mas não é para sair aí socando as pessoas e matando as pessoas com aqueles músculos que eles adquirem nas academias. Não é esse o propósito. Então hoje não é a força bruta que impera, né? É a inteligência. Hoje, quem tem uma inteligência aprimorada é rico, é muito rico, porque eles estão caçando essas inteligências. Haja vista que a tecnologia está avançadíssima na Terra, né? O avanço tecnológico é absurdo, mas o moral não é, né? O avanço moral
não está seguindo aí o avanço da inteligência. E esse que é o grande problema dos planos de provação e expiação. Muita inteligência para pouca moralidade. Aí gera sofrimento, gera dor, gera resgate, que vai prendendo o espírito nos mundos de provação e expiação. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Olha bem a pergunta que Kardec está fazendo. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme a essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso normal? Então a gente fica imaginando deixar seguir o curso normal na reprodução tanto da parte vegetal quanto da parte animal. Sem nenhum controle, nós estaríamos vivendo um verdadeiro caos. Sem nenhum controle nesses dois reinos, nós viveríamos um caos na Terra, muito pior do que a gente pensa que poderia viver dentro da vida que a gente está levando hoje, que está virando um caos também. E eles respondem de uma forma belíssima. Quem importa? Não, passou. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. O próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins, né? Nós somos instrumentos de Deus para que a Terra tenha continuidade no seu equilíbrio. Nós somos co-criadores. Na lei do trabalho nós vimos isso, né? Rui Barbosa, naquele discurso que ele fez no Dia do Trabalho, ele coloca que através do trabalho o homem termina aquilo que Deus começou, a sua criação. E a criação pelo homem é tão bonita quanto a criação divina. Então Deus deu inteligência para que a gente faça esse trabalho. A gente não tem inteligência para falar que é inteligente, que sabe fazer um quebra-cabeça, ou rapidamente uma palavra cruzada, ou escrever uma coisa bonita, ou tocar um instrumento, ou chutar bem uma bola. A gente não tem inteligência só para essas coisas, não. A gente tem inteligência para colaborar com o progresso do planeta, com o progresso da humanidade, como co-criadores de Deus. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. O próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins. Sendo a perfeição o alvo para que tende a natureza, favorecer a sua conquista é corresponder àqueles fins. Então o homem ele tem essa obrigação de controlar a reprodução nesses reinos. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente depois ver como é importante controlar a procriação no reino animal. Mas o homem é geralmente movido nos seus esforços para o melhoramento das raças apenas por um interesse pessoal, que não tem outro objetivo senão o aumento de seu bem-estar, e isso diminui o seu mérito. Eles dizem, que importa que o seu mérito seja nulo, contanto que se faça o progresso? É importante entender essa resposta dos espíritos. Aqui está uma afirmação de que não é importante quem faz, e sim o que é feito. Isso que importa. Mas, por interesse pessoal, as pessoas que descobrem alguma coisa fazem questão de estar com o nome à frente dessa descoberta. Essas pessoas que têm esse interesse pessoal, elas não vão ter nenhum mérito daquela descoberta que elas fizeram. Mas a descoberta que elas fizeram é muito importante para
o progresso da humanidade. Aí olha que interessante o que eles falam aqui. Compete a ele tornar meritório o seu trabalho através da intenção. Então, se ele vai ter mérito ou não, vai depender só dele. Mas o que ele descobriu vai ajudar e aperfeiçoar a humanidade. Então, o que importa se ele não vai ter mérito para ele, se aquilo vai dar um aumento, um tchan, um gás aí no progresso da humanidade? Então, azar o dele, que não soube, através da intenção, ter mérito daquela grande descoberta que fez. E isso acontece muito mais dentro dos laboratórios do que vocês podem imaginar. Doenças que são, para nós, ainda incuráveis, já existe cura. Mas a briga pelo autor é grande. A briga por quem descobriu é grande, então não soltam. Isso aí é porque Deus permite. Ele não impede porque ainda precisamos disso. Nós ainda estamos num plano de provação e regeneração. Daqui a pouquinho tudo isso vai vir à tona. Tudo isso vai surgir e nós não vamos ser mais reféns de doenças que hoje amedrontam a humanidade. Continuando. As leis e os costumes humanos que objetivam ou têm por efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? E eles respondem: tudo o que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral. Mas nem sempre é prejudicial. É mais prejudicial deixar a coisa andar naturalmente. Não é porque é contrário à lei natural que não tem que ser feito. A guerra, por exemplo, é contrária à lei natural. Mas ela precisa de existir. Ela precisa de existir. O mal é contrário à lei natural, mas ele existe e tem que existir. Por quê? Porque há que se ter algo para se comparar. O mal tem que chegar, Kardec fala isso, o mal tem que chegar, Kardec não, os espíritos. O mal tem que chegar a extremos para que se reconheça a necessidade do bem e das reformas. Então, tudo é importante no mundo, tudo. Mas cabe ao homem usar a sua inteligência para dar um freio, para não deixar que tudo vire um caos. Não obstante, há espécies de seres, é o que ele explica aqui, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria prejudicial a outras espécies e das quais, em breve, o próprio homem seria vítima. Seria repreensível deter essa reprodução? Então é contrário, não é divino, não é de acordo com a lei a gente castrar os animais, a gente evitar a proliferação, desses animais que vão se reproduzindo, porque a mulher tem menopausa, ela para de gerar filhos, mas os animais não têm menopausa. Cão, gato, eles não têm menopausa. Enquanto eles existirem, eles vão procriar. E eles não entendem que existe algo além da procriação. Eles têm instinto de preservação da espécie. Então, eles procriam indefinidamente. Aí está aqui, Deus deu ao homem sobre todos os seres vivos um poder que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regular a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. Então, tudo dentro da necessidade pode ser feito. Se é necessário, pode ser feito, embora seja contrário à lei geral. Mas se é necessário, vamos fazer aqui uma continuidade dessa resposta para a gente fazer depois um cálculo. A ação inteligente do homem é um contrapeso posto por Deus entre as forças da natureza para restabelecer-lhes o equilíbrio. Isso está lá no Livro dos Espíritos, nessa questão aí. E isso também o distingue dos animais, pois ele o faz com conhecimento de causa. Os animais concorrem, por sua vez, para esse equilíbrio, pois o instinto de conservação que lhes foi dado
faz que, ao proverem a própria conservação, detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se nutrem. Então é aquela lei, né, da selva. Os animais precisam de matar para eles se alimentarem. Nós ainda temos uma necessidade da morte de animais, algumas pessoas, não todas, mas os animais precisam disso. E assim eles concorrem para o equilíbrio dentro da natureza. Agora, nós que temos a domesticação de determinados animais, temos a obrigação de controlar essa procriação, porque senão viraria um caos. Vamos fazer uma conta aqui. Uma cadela pode gerar de 1 a 12 filhotes, depende de vários fatores, entre eles a raça. Com intervalo de 6 meses. Tem uma vida média de 12 anos, sendo que seu ciclo reprodutivo não acaba, não apresentando menopausa. Assim como a gata pode gerar de 1 a 6 filhotes com intervalo de 4 meses, também não apresenta menopausa, podendo reproduzir até o final da vida, em média, 17 anos. Gatos vivem bastante, né? Dizem que eles têm 7 vidas, eles vivem muito. Portanto, se fizéssemos alguns cálculos, notavelmente poderíamos ter muitos e muitos animais para serem adotados. Aí veríamos, se não se controlar essa procriação, a gente reclama dos cães abandonados, eles acabam sendo mortos pelas pessoas, ignorados, judiados cruelmente, estão aí pela rua, né? Então, isso é imperícia humana. Não é? Então eles acabam sofrendo por nossa imperícia, pela falta de responsabilidade. Olha essa conta aqui. Vamos fazer um cálculo médio de uma cadela tendo 2 crias por ano. Como vimos anteriormente, ela cicla semestralmente. Então ela tem filhotes 2 vezes no ano. Criando em média 6 filhotes em cada, gerará 12 filhotes. Então, uma cadela vai ter, em média, porque ela pode ter muito mais do que isso. Aqui a conta é só de 6, né? Se estipularmos que destes 12 filhotes, 50% sejam fêmeas, esta produzirá em um ano 6 fêmeas. No ano seguinte, se essas fêmeas, juntamente com a mãe, cruzarem e gestarem cada uma 6 filhotes, gerarão matriz senhora. Mais 6 fêmeas, vezes 6 filhotes por cio, 2 vezes no ano, 84 filhotes. Desconjuro. Querem mais? Estão espantados com isso aí? Então olha essa aqui. Olha o que isso vai levar. Aqui não está dando para vocês verem, é um cachorrinho que está aqui respondendo cada ano, né? Então aqui, ó, primeiro ano, 12 filhotes, isso contando só 6, mas os cães de grande porte têm 12, 10, 12, contando só 6. Ó, no primeiro ano, 12, 2 vezes do ano, sim. No segundo ano, 84, porque já gerou aqueles 12, metade fêmea, também procriou, então já gerou 84. No terceiro ano, 588. No quarto ano, 4.116 filhotes. No quinto ano, 28.812 filhotes. Nossa, no sexto ano, 201.684 só um cachorro. 6 anos. Um cachorro de grande porte, vai de 10 a 12. A minha era uma Golden, viveu 14 anos e meio. Então, imaginemos uma cadelinha não castrada, no final de 6 anos, se ela foi procriando, se ela não foi castrada, ela procriou indefinidamente, ela gerou 201.684 filhotes. Muito cachorro. Atropelar cachorro. Dá para deixar a natureza agir?
Claro que não, gente. É maldade com o reino animal. Porque eles vão para a rua, vão ser, sem contar, zoonoses que vão nos prejudicar, que vão nos passar doenças. Então a gente precisa compreender a nossa responsabilidade, a nossa inteligência. Quem tem seus petzinhos, castrem. Se querem um filhotinho, deixa então nascer um filhotinho, mas depois castrem, porque vocês não sabem se eles vão ficar com vocês a vida toda. A gente tem certeza que vai ficar com eles até o fim? A gente não tem certeza nem se está vivo amanhã. Então, quantos pets, quantos gatos e cães perdem seus tutores e são colocados na rua pela família? E se eles estiverem no cio, eles vão procriando na rua. Então, a responsabilidade nossa, até em um petzinho, se quer um filhotinho, tira lá na primeiro, no segundo cio, depois castra o bichinho. Não deixa porque, mas isso é uma maldade. Não, maldade é deixar um animal com 6 anos de idade ter gerado 201.684 filhotes para ficar na rua. Isso é que é maldade. Né? Então, a gente tem que ter esse senso de responsabilidade. Semana que vem, nós vamos continuar com essa lei da reprodução e vamos focalizar a questão do casamento e do celibato, que também é muito importante, onde também a gente vai falar no controle da natalidade no reino nominal. Que há quem se espante, diga que não, tem que deixar a natureza agir. Não é bem assim, gente. Não é bem, nada tem regra. Né? As regras não funcionam na nossa vida assim. As regras são para trânsito, são para regular a vida social, mas as regras não são para regular a vida do espírito reencarnado, porque ele trouxe um mapa aí de provas e expiações para resgatar. Muita paz para todos, até semana que vem, para esse assunto aqui continuar.